Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e agora também estou me dando esse título de podcaster, uma novidade aí na minha vida. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não intrinsecamente por uma série de padrões que também já não nos cabem mais e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua trajetória, suas histórias, seus anseios e suas reflexões. Hoje eu tenho uma convidada que eu tenho muito prazer de receber. Ela é atriz, olha essa ficha, ela é atriz, alquimista, ela trabalha com desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Em resumo, eu gosto de dizer que ela melhora as pessoas, ela é minha amiga, então eu tenho propriedade para falar disso. Marisol Ribeiro, é tão bom estar com você. Meu amor, Eu fiquei até rubreci. Ai, Rosinha. Cacá, muita gratidão por esse convite maravilhoso. Que bom que você disse sim para esse projeto, para esse programa tão necessário. E me sinto honrada de estar aqui. Depois de você descrever sobre o que é, falei, nossa! É uma coisa séria, né? É sério, bonito, muita gratidão. Eu que me sinto honrada, Sol, de você estar aqui. A gente se conhece há muito tempo, né, Dirce? É, Dirce, aliás, nossa senhora. Essa piada interna a gente tem que... Faz anos, não? É, muita dircesice por aí. Nossa senhora, é vivemos. Muita dor nas pernas. Muita né? dor nas pernas, minha filha. Caminhada longa. Caminhada longa. E falando dessa caminhada longa, assim, eu acho que... vamos começar, assim, do começo, né? Sempre... Porque é muito interessante a tua história, né? Essa tua grande volta que você deu, né? No seu trabalho. E trabalhar com autoconhecimento, que é olhar para si mesmo. Eu sempre digo, assim, que quando a gente começa a olhar pra gente, a gente tem que dar uma zerada, assim, e reaprender a caminhar, né? Na nossa direção. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua história, sobre como que foi todo esse seu processo, enfim, para as pessoas conhecerem mais de você. Que legal, que legal. Então, bom, gratidão, eu sou a Sol, eu trabalho hoje com desenvolvimento pessoal, com astrologia alquímica, ajudando pessoas a se reconectarem com aquilo que de fato elas são. Eu acredito que a minha história com a arte me levou até onde eu tô, né? Então, eu olho para trás e eu vejo que tudo foi perfeito exatamente como foi. Porque a arte é uma grande fresta. A arte é um grande portal. E esse portal, se a gente quiser, nele a gente consegue canalizar muita luz também. Né? A gente consegue canalizar muitas transformações. A gente consegue dissolver muitos enganos a partir disso. E eu sempre tive muita vontade, acho que é uma vocação, trabalhar com questões subjetivas, trabalhar com a cura, trabalhar com aquilo que eu chamo de essencial, sempre foi uma vocação para mim. E durante a minha trajetória como atriz, eu fui, acredito, que criando força e habilidade em lidar com aquilo que não é material. Né? Com essa canalização de algo que a gente não consegue muitas vezes tocar, pegar. É porque quando você vai fazer uma personagem, essa personagem ela se torna, enfim, é impossível que ela não tenha você, né? Sim. Então você acessa coisas que às vezes você nem imaginava que você tinha dentro de você para conseguir dar vida àquilo. Então você vai se tornando mais ilimitado, você vai se conhecendo cada vez mais, né? Sim, e eu acredito também que essas energias de uma personagem são como grandes espíritos que querem ter voz. Então nós canalizamos também coisas que estão fora, mas que têm alguma ressonância dentro. E por isso a gente consegue transpor isso para outras pessoas, né? E eu acredito que a minha vida como atriz, eu fui criando esse corpo. Bom, você começou... Comecei muito nova, né? Quantos anos? Comecei com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Com teatro. Nossa, e
Foi uma experiência incrível na minha vida. Porque eu tive muito apoio da minha mãe, que minha mãe já era atriz. E quando eu expressei para ela a minha vontade de trabalhar no teatro, ela apoiou, ajudou, produziu, sabe? Se movimentou. Ah, que maravilhosa. Isso. Porque, na verdade, muitas vezes é o oposto, né? Tipo, a pessoa fala, então, não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, socorro. Não, dentro de todas as... dentro de todas as limitações que eu tive na minha vida, eu não posso reclamar do apoio que eu recebi, né? De ser quem eu sou. Então, eu sempre tive muito apoio para ser quem eu fui, para ser quem eu sou, né? Então... Teve liberdade. Eu tive muita liberdade, muito apoio mesmo, muita borda, sabe? Muito abraço. E eu acredito que eu tive isso hoje, olhando para trás, para que eu pudesse, de alguma forma, mostrar para as pessoas que isso é possível. Elas serem quem elas são e continuarem tendo prosperidade sem corrupção. Sim. Né? Sem corrupção interna. Aham. E acho que hoje essa é a minha bandeira. Fala um pouco sobre corrupção. O que você chama de corrupção interna? Eu adorei essa palavra. Eu nunca tinha pensado em corrupção interna. Achei muito bom. Corrupção interna é você ter um valor e agir de outra forma. Que é muito comum, principalmente no meio artístico, né? No meio artístico é muito comum e eu me deparei demais com isso e todos nós, né, de alguma forma já nos corrompemos. Também a gente não tem que se culpar por isso. É completamente normal, a gente é educado a isso. Faça tal coisa de tal forma para dar certo. Para você conseguir o sucesso, você tem que ser assim, assim, assado, né? E nós estamos obedecendo essas regras de senhores que obedeceram regras de alguém, que de fato a gente nem sabe onde iniciou. Né, essa regra. E às vezes essa regra funciona para alguns e não funciona para outros, porque fala mais sobre a natureza de algumas pessoas, mas não sobre a natureza de outras pessoas. Então, o que acontece quando a gente age de uma forma contrária à nossa natureza? A gente adoece, a gente entristece, a gente tem depressão, né? Fisicamente, muitas pessoas adoecem, né? Às vezes enriquecem financeiramente, né? Mas adoecem por um outro lado, né? Adoecem por um outro lado, porque se a gente não expressa a nossa essência, em algum lugar nós sentimos que temos uma dívida com a gente mesmo. E essa sensação de dívida, ela é pesada. Sim. Né? E ela causa culpa. E essa culpa vai fazendo com que a gente entristeça. Você vai se tornando meio que insaciável, né? Parece que você nunca tá bom, né? Sempre tem que ficar correndo. A gente tem esse vício, né? Vai criando buraco, né? Vai criando um buraco. Vai criando um buraco e depois fica difícil de sair, porque você não sabe onde... Mas peraí, onde é que tá essa porta? Você se enfiou tanto num labirinto que não é seu, que você fica até com medo de olhar para trás e assumir que existe uma saída, mas que você vai ter que procurar ela, você vai ter que enfrentar, né? Sim. Esse porão que você tá. Então, eu percebo que teve um momento na minha vida que foi como um raio, assim. Eu tava fazendo novela, porque mesmo que eu nunca tenha, como atriz, me sentido 100% realizada... Marisol, maravilhosa. Mas é verdade, né? Não, mas você fez coisas incríveis, você fez muito sucesso. Mas... Né? Mas sucesso e realização são coisas, é muito bom falar isso, são né? coisas diferentes, né? Mesmo que eu sempre... eu provei de um fluxo, né, de abundância, provei de um fluxo de sustentação mesmo ali da carreira, né? Enfim, fui reconhecida e tudo mais. Mesmo que isso tivesse acontecendo, teve uma época que eu senti que esse buraco emocional, ele estava gigante. E que eu tenho uma coisa, Cacá, que eu acho que muita gente tem também, que é assim, eu não me permito acomodar naquilo que tá difícil, naquilo que tá ruim, sabe? Eu falo, cara, não é possível. Não, mas tem gente que é o oposto, porque é muito comum a pessoa se identificar com a vítima e principalmente e só se acomodar naquilo que tá ruim, porque através da identificação com a vítima ela consegue chamar a atenção e suprir uma carência de atenção. Não tem um pouco isso? Isso aí é uma pessoa mais evoluída, você, assim. Eu acho que tem, mas no fundo essa pessoa tá insatisfeita. Sim, ela tá insatisfeita. Né? E ela tá achando que aquilo é o normal. Talvez porque ela se coloca em ambientes, em companhias que também estão reverberando isso, né? Mas eu tive a sorte, eu acredito, e a bênção de ter
uma mãe que me lembrava muito de um lugar luminoso. Ela me lembrava muito de uma esfera maior, sabe? Ela me apontava muito as minhas capacidades, as minhas potências. Então eu falava, cara, aqui não tá muito bom, não. Eu tô triste, eu tô infeliz. E eu tive depressão, eu tive bulimia durante muitos anos. Caramba. Fui diagnosticada bipolar, enfim, tomei remédio. Você? Durante muito tempo, sabe? Caramba. Muito tempo. E tinha crises muito grandes, bebia muito, fumava muito. Então, eu beijei o fundo do poço. O que para mim foi importante. Porque hoje, quando eu atendo alguém ou quando eu dou aula, eu consigo entender onde a pessoa tá. Pelo menos um pouco, né? A atmosfera daquilo, eu sei. E sei que tem saída também. Não, e também eu acho que uma coisa que é muito importante é você não julgar, né? Porque o que eu vejo muito, assim, que as pessoas julgam muito o tempo inteiro, tudo é alvo de julgamento. Eu acho que isso cria uma pobreza de espírito, assim, nas relações, assim, em tudo, sabe? Tudo é... Ah, não, mas ela não sei o quê, fulano não sei o quê, ciclano, ah, não, mas tá assim porque não sei o quê. Tá... Mas calma, entendeu? Tipo assim... Né? E o que acontece também é que o julgamento, ele fecha o nosso canal. Né? Ele diminui a vibração. E o que eu percebo é que tudo que a gente quer é ter uma vibração elevada. Tu acha que a vontade genuína, a vontade genuína do ser humano é vibrar de uma forma elevada? Porque dessa forma, ele consegue se corresponder, ele consegue encontrar o espírito dele. E o espírito aqui, né, para as pessoas entenderem, não é algo assim... como, não sei, a gente pode falar no espiritismo, ou, né, não é isso que eu tô querendo dizer. O espírito é algo incorruptível dentro de você. É a sua centelha divina, é aquilo que fez com que você nascesse. Né? Essa força de vida que faz seu coração bater, sem que você dê algum comando consciente para isso. Essa força que existe, essa consciência, eu chamo de espírito. Né? E nós precisamos nos conectar com essa força que é tão poderosa, mas que a gente deixa ela de lado muitas vezes e fica aqui na mente. Né? Então, mas eu concordo contigo. E eu acho, sim, eu acho que o ser humano, ele existe para fazer o seu melhor. Só que a gente vive, muitas vezes, numa grande metrópole, em alguns lugares que a rotina, ela te afasta desse olhar, que você pode olhar e pensar assim, cara, eu não tô no meu melhor. Eu preciso sair dessa zona, desse lugar. E às vezes eu acho que a rotina ela vai te esmagando tanto, vai sendo tão dura, então, que é aquilo que eu quis dizer com a vítima, que você se acomoda naquele seu não melhor, porque às vezes aquele seu não melhor, ele chama uma atenção, assim, tipo, parece que você cria carências. E às vezes eu acho que o ser humano ele é viciado em criar carências. Tu entende o que eu quero dizer? Sim. E o que você me diz, o que eu entendo também, é que muitas vezes a gente cria poucas referências do que nós somos. Exato. Né? Então, se eu não tenho referência, e tem uma coisa muito linda que é assim, quando a gente fala de processo de criação, de manifestação, de criar uma vida mais mágica, de criar uma vida mais bonita, mais afinada com aquilo que de fato você é, a gente tem que entender que nós só criamos o que conhecemos. Tudo que o ser humano não conhece, ele rejeita. E a gente rejeita de uma maneira consciente, muitas vezes inconsciente. Então, é como uma rádio. Né? Então, existem várias frequências para você escutar música clássica, você não vai pôr ali na rádio rock. Sim. Né? Né? E por aí vai. Se você quer escutar notícias, você não vai pôr na FM. Né? Então, nós estamos o tempo inteiro com esse botãozinho da frequência nas nossas mãos. E nós temos uma sensação interna que é um pedido interno de algo. Todo mundo tem um desejo. Todo mundo está escutando a gente aqui tem um desejo que quer realizar. Por trás desse desejo tem uma sensação. Se você parar agora e pensar, o que eu quero realizar? Nossa, eu quero um emprego novo. Eu quero comprar minha casa. Eu quero ter mais saúde. Se você para e pensa, por trás desse desejo, que sentimento tem? Esse sentimento é uma frequência do rádio. Eu preciso sintonizar com essa frequência para que eu consiga realizar esse desejo, porque senão é incompatível.
Senão eu posso até criar. Mas quando eu receber aquilo, eu vou criar algo oposto. Sim. Sabe, assim, eu quero muito um carro. Daí eu vou lá e consigo, de tanto que eu penso no carro, de tanto que eu faço por isso, eu vou lá e consigo manifestar aquele carro. Mas se eu não entender que eu quero o carro para ter conforto, e eu não me sintonizar com a frequência do conforto... E tudo bem ter conforto, né, gente? Porque não, a vida, claro. Porque é um pouco isso, assim, quando a gente pensa muito em autoconhecimento, espiritualidade, não sei o quê, sempre vem, as coisas, querendo ou não, sempre vem todo o negativo primeiro, né? Sim. Tipo assim, um julgamento desses desejos de prazer, de conforto, né? Eu acho isso muito doido, assim, porque eu acho que essa questão da sociedade cristã, um pouco, dessa culpa, né? Que a gente não pode viver confortavelmente, a gente não pode ter riqueza, tanto material quanto espiritual, quanto... Existe essa... Parece que a gente sempre tem que estar provando pelo sofrimento. Sim. Porque poucas pessoas estão interessadas em dar poder para o outro. Uhum. Né? Então, quando a gente consegue, por exemplo, entender que você, né, nesse exemplo, quer um carro por causa do conforto, você se afiniza com o conforto e fala, tá bom, então essa frequência, como é que eu posso chamar mais dessa frequência para minha vida? Então, eu tô desconfortável na cadeira, deixa eu me colocar mais confortável, vou me dar mais conforto, vou esquentar a comida, que antes eu tava comendo meio fria, sei lá, sabe? Vou fazer um chazinho, uma bolsa de água quente para colocar nos meus pés, uma escada. Você vai criando uma realidade que tem aquela energia e vai ser, quando você manifestar o seu carro, o carro vai te dar conforto. Se você quer o carro sem entender a situação, a energia que está por trás do seu pedido, o carro vai chegar, porque a gente consegue manifestar as coisas a partir da mente. Mas quando ele chegar, talvez ele quebre, talvez ele seja desconfortável. Talvez você queira um outro. Talvez você se sinta insatisfeita. Provavelmente é um pouco isso que acontece muito, né? As pessoas manifestam e essa quando vontade insaciável, né? Aquilo chega, elas querem outra coisa porque elas não entenderam o que está por trás do desejo. E o que eu vejo no trabalho é que todos nós queremos uma coisa. A raiz do que nós queremos chama consciência. Porque quando a gente estica a nossa consciência, nós alcançamos frequências e saberes que mudam a realidade. Total. Né? Então a gente quer consciência. E onde está essa consciência? Mas também querer mudar a realidade é um passo que não é simples. A nossa realidade, né? A nossa realidade, sim. É um passo que não é simples, né? Não, é um mergulho. É um mergulho. Né? Porque primeiro a gente tem que tirar o que não é. Exato. Pra depois... É você falar sim para você mesmo e não para um monte de coisa que tá ali que você acha que é aquilo que te satisfaz, né? E falar sim pro que você necessita de fato. E eu acho que muitas vezes a gente confunde as nossas necessidades. Uhum. A gente fala que a gente precisa de coisas que na verdade a gente nem quer. Exatamente. E gasta uma energia incrível naquilo, né? Ao invés de ir direto a um ponto, né? Ao invés de ir direto ao ponto. Então eu percebi, por exemplo, quando eu atuava, novelas, filmes e tudo mais, que tinha um desejo ali meu de experimentar, de expandir minha consciência, de melhorar, mas que aquele meio talvez não fosse me trazer da forma que eu de fato queria. Sim. Né? Que eu tinha que abrir muitas concessões ali, sabe? Jogar um jogo que não estava me fazendo bem. Eu digo que tem pessoas que têm uma natureza que cabe mais ali. Para mim, começou a me fazer mal. E eu acho que todos nós temos que pensar assim, como isso pode ficar melhor? Quem sou eu feliz? E quando eu estou feliz, que portas se abrem para mim? Nossa, isso é incrível, mas não é simples você encontrar essa resposta. Mas não é você que encontra, você se abre para receber. Exatamente. Mas a pergunta tem que ser feita, porque nós temos livre-arbítrio. Então, se a gente não faz uma pergunta, a gente não abre a fresta. E o universo não se comunica. Porque ele entende que nós estamos bem, nós estamos satisfeitos com o que temos. A consciência, ela não tem bem ou mal. Não tem julgamento. Nenhum julgamento. Ela é literal.
Então, as boas perguntas precisam ser feitas, né? Total. Então, eu gosto de provocar perguntas também, para que a gente abra espaço para a resposta. E nós não precisamos ir atrás da resposta. Nós precisamos entender a nossa frequência, mentalizar, e daí a gente pode usar a astrologia, a gente pode usar a alquimia, a gente pode usar a meditação, o que for melhor para cada um. Isso é uma chave muito, muito incrível. Porque sempre que a gente pensa em fazer uma pergunta, a gente pensa em buscar a resposta, ao invés de aquietar para receber a resposta. Isso. Porque, na verdade, tudo já tá feito, né? Tipo, tudo já tá... Tipo, você já tem os sinais, você tem que apurar o seu olhar. Né? Eu acho que tudo é sobre discernimento, né? Ter discernimento. E tem um exercício muito legal que eu faço comigo, com as minhas alunas, enfim, que é assim. Para a gente ter discernimento, se nós queremos uma coisa ou outra, ou se é bom para a gente pela direita ou pela esquerda, né? Sempre que você tiver em dúvida, ou você for criar algo, até, por exemplo, sei lá, você vai dar uma aula de voz, de comunicação, né? Que, inclusive, faça isso, por favor. Tem que fazer, né, pessoal? Você faz muito bem. Mas vamos supor que, né, seja isso. Então, você teve uma ideia. Como eu sei que essa ideia vai me trazer os frutos que eu quero? Primeiro, eu tenho que entender vibracionalmente qual é o fruto. Então, que sensação tem por trás do meu desejo? Né? O que eu quero receber de sensação quando isso se realizar? Eu acho que nesse momento é muito importante que a pessoa não se critique tanto para conseguir realmente acessar o que ela realmente quer, né? Se permita, né? Exato. Tipo Tira a crítica. Tira um pouco a autocrítica. Sim, eu posso tudo. Se eu pudesse Exato. tudo, caso fosse tipo possível. Tipo assim, não tem ninguém aqui nessa salinha, entendeu? Só tem eu, então vamos... Sim, então, sim. tipo assim... não dá pra ter vergonha da própria realeza. E nós somos isso. Não dá pra ter a realeza. Da própria realeza, é muito poderoso. Mas nós somos, né? Imagina que a gente nasceu aqui, que a gente se materializou no mundo. E é um mistério. Se é um mistério, não significa que não existe. Significa que a gente só não sabe. Exatamente. Né? E até hoje a gente não conseguiu desvendar esse mistério que somos nós. Olha a força disso. Então, se a gente tem essa força, nós somos muito importantes. Né? Sim. E eu acho uma arrogância a gente, às vezes, não reconhecer essa importância. Porque a gente constrói tudo isso, né? A gente está construindo o tempo inteiro, né? Então, se eu penso assim... A natureza, para mim, a natureza é a grande força, né? Geradora. Isso. E a gente é parte dessa natureza. Eu acho que falta um pouco... Porque só porque eu fico pensando assim, quando a gente começa a falar muito... Nós somos a grande força, né? As pessoas se identificam muito com o ego, e é o contrário, né? É você, às vezes, expandir essa consciência para entender que a grande força realmente somos nós todos em comunhão com tudo isso aqui. Isso, que a gente chama de origem. Nós fazemos parte dessa origem, né, dessa criação. Tipo o filme Matrix, né? É bem aquilo, é aquela mente que cria tudo. E nós somos parte dessa mente que cria tudo. Mas partes importantes, porque tem um porquê da gente estar aqui, tem uma utilidade. Todo mundo que está escutando a gente agora tem uma utilidade. E se não está vivendo a utilidade, está sentindo culpa. Então, eu falo para as pessoas, vamos arriscar? Se você está sentindo muita culpa, se você está muito triste, vamos arriscar um caminho doido aí? O que você quer? Imagina alguma coisa diferente. O que você imaginar é possível, porque você não imagina tudo que tem no mundo. Sim, você imagina aquilo que você tem, por enquanto, aquilo que foi te mostrado como possibilidade, né? Ou algo que você canaliza. Exato. Né? E a gente está sempre criando, ou a partir da nossa memória, que é isso que você disse, a gente faz muito isso, criar a partir do que nos foi dito, do que a gente já passou, mas daí a gente sempre está andando em círculos e tendo mais do mesmo. Ou a gente cria a partir de uma canalização, que é a partir dessa fresta, dessa conexão com aquilo que é perfeito em mim. Existe algo que é perfeito em você, em mim, em todos nós.
Tu acha que a gente tem medo de abrir essa fresta? A gente tem. Eu também acho. A gente tem. Talvez, daí, né, não sei também. Eu acho que, o ser humano tem tanto medo de abrir essa fresta porque ela é tão abundante e ela conecta, né, o poder de uma forma tão próspera e tão positiva que as pessoas conectam o poder num outro lugar. Sim. E também por uma questão histórica. Ficou muito abstrato isso que eu falei, né? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que eu entendi do que você falou é, se a gente conecta com essa força, tem um momento em que a gente acha que a gente vai fazer merda com isso, né? Ou que a gente... Não, mas é mais ou menos assim, porque o que eu vejo muito, assim, observando, assim, pensando muito, que a gente tem as mesmas possibilidades de fazer coisas muito luminosas e fazer coisas muito negativas. Uhum. E muitas vezes eu fico observando isso, como as pessoas, elas têm mais facilidade de compreender a parte negativa do que a parte luminosa. Uhum. Porque o negativo, ele já está conectado com muitos padrões sociais, Uhum. né? Ele tá na nossa cara, né? Isso. O tempo inteiro. E aí, isso. E aí que eu queria chegar, porque eu vi esses dias a Viviane Mosé falando sobre a palavra, né? Que, enfim, vai ser uma curva muito... Bora. Vai ser uma curvona. Não, mas essa. faz sentido. E aí ela estava falando sobre a força da palavra. Ela falou assim, a palavra por si só, a palavra, telefone, ou água, ou copo, não diz nada. O que diz é a intenção que você coloca naquela palavra. Uhum. Né? E aí eu comecei a pensar na palavra poder. Porque, e aí entra um pouco, eu cheguei a bater no microfone, entra um pouco nisso que a gente estava falando, dessa fresta, né? Quando você abre essa fresta, você cria um poder muito grande. Sim. Né? Você cria um poder. Só que você cria um poder muito do bem, assim, muito luminoso, assim, que ele tem capacidade de te elevar, assim. E às vezes eu acho que a palavra poder, ela tá tão ligada no sentido bélico. Sim. Som as crenças. Isso. Você está falando de crença. Isso. Né? É aí que você está falando... chegar. O que é uma crença? Uma crença é tudo aquilo que eu entendo que é verdade sobre mim ou sobre o mundo e que eu coloco dentro do meu subconsciente. Uhum. Então, vamos dizer que o nosso consciente, que é aquilo que a gente sabe sobre a gente, que eu sei que meu nome é Marisol, Cacá, né, o que eu gosto de comer, etc e tal, isso tá no meu consciente, que é, em média, 7% da nossa mente. 7% da nossa mente é consciente. É consciente. Todo o resto é inconsciente? É inconsciente. E a gente só consegue ver o nosso consciente. A gente só vive a partir do nosso consciente. Ai, meu Deus do céu. E o nosso consciente... E o inconsciente tem que meditar muito para conseguir fazer com que ele dê uma invadidinha no nosso consciente. Contrário. Eu acho que é assim. O nosso consciente, a função dele é preservar as crenças que nós temos no inconsciente. Então, ele não deixa a gente chegar lá. Ele tá ali... Porque o que nós temos no nosso inconsciente, nós achamos muito valioso. Nós queremos preservar. Uhum. Por quê? Porque o inconsciente, de fato, ele não tem julgamento. Mas ele tem uma sensação de identidade. Então, ele acha que as suas crenças são você. Uhum. Né? Então, é como se fosse... fosse... essa segurancinha, né? Como se fosse seu coração, tá ali. Aquilo que você acredita é importante para você. Então, ele não deixa. E o que o consciente faz? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para a gente entender melhor. Vamos supor que uma criança foi muito abusada pelo pai. O pai batia e tudo mais. Essa criança, ela cresceu escutando que pai é amor. Porque a gente escuta isso na sociedade. Nossa, seu pai te ama. Marisol, você vai chegar num ponto bem intenso. Não, mas... Total. Seu pai criança... te ama, papai, família feliz, e tá. Então, essa criança entende que pai é amor. Só que o pai vai lá e bate nela. Então, ela associa amor à violência. Nossa. E daí ela cria a crença de que o amor é violento. E ela joga essa crença pro subconsciente. Por quê? Porque o consciente, se ela ficasse pensando nisso, ela ia se achar louca.
Claro. Então, ela quer preservar isso, porque ela viveu isso na pele, porque ela entendeu isso para ela é importante. Faz parte da forma como ela sobreviveu. Ela joga isso no subconsciente dela, naquele marzão profundo. Isso fica vibrando lá, uma frequência, né? Aquela palavra tem uma frequência. Essa frequência, o consciente dela vai querer manifestar na realidade, porque tudo que nós temos no nosso subconsciente quer se manifestar como verdadeiro na nossa vida. O que a gente está criando é fruto do nosso subconsciente. Então ela vai criar desculpas, ideias, vai se sentir atraída por pessoas que vão tratá-la com violência, sim, lógico. E quando ela pensar, eu quero me sentir amada, ela vai dar um jeito de manifestar aquilo na vida dela. Então é uma associação torta que a gente diz. Tóxica. Tóxica, torta, né? Claro. Então quando você fala do poder, muitas pessoas têm essa associação torta de poder com dor, de poder com abuso, de com poder com violência. É uma coisa muito bélica, assim, você fala, não, tem poder, por exemplo, riqueza, né? Riqueza é uma palavra que, se você para pensar, eu acho a riqueza o máximo, né? Mas isso foi um trabalho que eu tive que fazer na minha vida, para entender que a riqueza é o máximo. Sim. Porque venho de uma família cristã, que a riqueza sempre foi uma coisa condenada. Então, assim, nossa, quem são os... onde está a riqueza? A riqueza está só nas coisas ruins. Assim, a pessoa tem que ser meio ruim, entendeu? Tipo assim, tem que ser egoísta, tem que ser do mal, tem que ser não sei o quê, sabe? Tipo, não, a gente tem que ser humilde, a gente tem que não sei o quê. Mas a palavra riqueza sempre esteve associada muito nesse lugar negativo. Sim. E, na verdade, é extremamente positivo. E eu fico pensando, se todo mundo conseguisse virar essa chave, assim... não que todo mundo tem que ser rico materialmente, que eu quero dizer, mas virar a chave de entender a riqueza, de entender, né, o brilho, sabe? Associar a riqueza com isso. Sim, associar a riqueza à abundância, que é a própria natureza. Isso, o que é? Não tem nada mais rico. Eu lembro quando eu fui para a Amazônia fazer um retiro do Sagrado Feminino. Uau. E lá eu entendi a palavra riqueza. É isso. Fiz todos os trabalhos com todas as medicinas, né? Tipo, a floresta, tudo. E... enfim, tava lá nesse trabalho de olhar pra dentro de mim e me entender. E aí eu lembro que uma noite, porque lá às 5:30, 6 horas, você já começa a se recolher pra dormir, porque você acorda muito cedo, e, enfim, você tem o ciclo da natureza mesmo, né? Aí eu lembro que eu parei na frente eu tava no Churru Sagrado, na aldeia sagrada. Aí eu lembro que eu andei, assim, na grama, e eu parei, assim, de frente pra floresta, assim. Menina. Nossa, um impacto. Que força. Então. E isso na alquimia é muito... A gente diz que essa força é muito feminina. Muito feminina. Não é? E é assim... Tem a deusa que é a Kali, né? Aquela deusa indiana. E eu senti a presença, assim... Olha. Tipo, muito forte, assim, eu dizia, caramba, eu acho que essa Kali, dentro daquilo que eu entendo e que me foi passado, tá muito relacionada com a força da natureza, assim, porque ao mesmo tempo que a natureza, ela é muito maternal, mas ela dá e ela tira. Ela te dá os contornos. É isso. Né? Ela dá e ela tira. Ela te dá os contornos. Na alquimia, a gente fala sobre duas coisas da natureza que eu acho que é interessante dizer, que tem a ver com o feminino e a ver com riqueza. Que é assim, tem dois termos. Um termo chama pletora. Pletora, para os alquimistas, é quando nós não estamos no nosso próprio ritmo. Então imagina, você olha uma floresta, ela tá no ritmo dela. A floresta nunca não vai estar no ritmo dela. Sim. Né? E cada planta tem um ritmo. E tem um ritmo comum e tem um ritmo individual. Quando a gente não está no nosso próprio ritmo, a gente está com a pletora. E a pletora faz com que a natureza olhe para nós e fale, eu não vou dar abundância para essa pessoa. Porque se eu der, ela vai causar o caos. Pera, vamos voltar. Tá, olha só. Só um pouquinho. Imagina que você tem um ritmo. Tá. Eu tenho outro ritmo, né? Só que a gente tá tentando ter o mesmo ritmo. Tá.
né? Talvez você goste de... você seja mais agitada, talvez eu seja mais calma, talvez você precise de tais exercícios, eu precise de outros, talvez você goste de comer uma determinada comida, né? Talvez o seu crescimento seja em um ritmo, o meu seja em outro. Cada um é de um jeito. Sim. A gente está pasteurizando socialmente o ritmo de todos. Tá tudo igual, né? Tá tudo ficando igual. gente... Inclusive as caras, né? Estão ficando todas iguais. Inclusive as muito caras, louco isso, né? A própria Os natureza, filtros. o que a gente mostra, né? A gente Nossa. está pasteurizando. Tudo bem. Isso faz parte dessa pletória, que é essa desordem interna. Quem está no próprio ritmo se sente satisfeito com o corpo que tem, Claro. né? Porque não está comendo de mais ou de menos. Igual eu, quando tinha bulimia, era uma desordem total. Estava completamente fora, né? Estava completamente doente nesse lugar do ritmo. E na alquimia se diz que quando a gente está fora do nosso ritmo, a natureza, que nos reconhece como parte dela... A natureza tá olhando pra gente como se a gente fosse uma árvore, como se a gente fosse um bicho, como se a gente fosse... Sim, a gente é claro, parte dela, Claro. né? Uhum. E nós recebemos abundância da natureza. Quem nos dá abundância, prosperidade, é a Tá vendo? natureza. Meu negócio lá na Amazônia foi super correto. Super correto essa percepção. Eu senti o negócio certo. Exatamente. E quando nós estamos muito em desordem, a natureza fecha o fluxo de abundância pra gente. Porque é como se ela estivesse vendo um filho que está completamente doido. Ela fala, eu não vou dar mais energia para essa pessoa. Se eu der energia para essa pessoa, ela pode desestruturar o resto. E a abundância aqui, gente, não é só dinheiro, tá? É importante a gente dizer. Total. Né? Mas e não riqueza, sei. que eu quero dizer, não é só dinheiro. Eu tô dizendo, É você ter o que você precisa quando você precisa. Isso. Né? É você ter o que é necessário para que o seu espírito, para a sua essência se manifestar. Então, o que é necessário para você hoje manifestar quem você é? É mais consciência? É estudo? É uma boa alimentação? É ter mais tempo? É ter mais qualidade de sono? Não sei, cada um tem uma necessidade. Então, é uma boa pergunta. O que eu realmente preciso para minha essência se manifestar? Porque quando a sua essência se manifesta... Mas é super difícil essa resposta. Mas a gente não procura ela, lembra? Sim, eu sei. Deixa ela vir. Se você acha difícil, você vai criar dificuldade. Sim, porque você fica querendo buscar a resposta, por isso que é difícil. Porque talvez você esteja querendo acertar. Eu tô sempre querendo acertar. E não tem que acertar. Né? Não tem que ter uma resposta certa, porque a resposta certa é baseada na resposta de alguém. Sei lá, do Papa, do não sei quem, sei lá de quem. Sim, não, né? Porque você tá sempre querendo acertar, porque você tá sempre querendo agradar alguma coisa a mais, né? Que é um pouco isso que eu falo aqui, né? Que é um pouco isso, por isso que eu criei esse podcast. Sim. Porque foi quando eu comecei a não me preocupar tanto em agradar os outros. Não que eu não queira agradar os outros. Eu sou atriz, né? Eu acho que o ator tem um negócio... O ator quer ser amado. O tempo inteiro. Né? E para isso ele faz 1000 concessões, né? Tipo, 1000 concessões. Que às vezes você diz assim, gente, não, pra quê? Né? Estou me ofendendo, né? Estou me ofendendo, né? É interessante isso, que a Ivana Chubbuck, né? Aquela preparadora de atores famosa, né? Ela tem uma frase que é assim, deixa eu ver se eu lembro, que é: todo ator quer ser amado, todo advogado quer ter poder e todo terapeuta quer ser curado. Daí eu falei, nossa, então já passei por ser amada e agora tô no ser curada. Advogada não vou ser. Mas assim, é interessante, porque é isso, né? Qual é a nossa necessidade primordial? A gente tem que saber, tem que ser humilde de falar, né? Claro. Eu só tô nesse processo todo de condução, de espiritualidade, autoconhecimento, alquimia, porque eu precisei da cura e preciso, né? Então, quanto mais você for... Eu acho que assim, todo mundo precisa de cura, né? Sim. Todos nós precisamos de cura. Mas, de repente, isso para mim se tornou essencial. Exato. A questão é quando você consegue se abrir para receber, que você precisa explorar esse caminho, né? Eu acho que todo mundo precisa se trabalhar, se curar, entender, olhar para si. Não, seria maravilhoso se a gente identificasse essa necessidade e desse prioridade para ela. Né? Porque uma vez que a gente fizer isso, vamos todos ser mais felizes. Né? A gente vai ser mais feliz, a gente vai conseguir ter mais satisfação, a gente vai conseguir se sentir útil.
a gente vai conseguir receber o que a gente precisa receber. E uma coisa legal que a gente pode pensar é, talvez eu não saiba o que eu queira. E tá tudo bem. Não saber já é um grande passo. Não procurar pelo engano, não ir atrás, não se esforçar por algo que é mentira, já é um grande passo. E eu garanto que uma vez que você desiste dos enganos, mesmo não sabendo qual é a verdade para você, a verdade começa a aparecer. Ela ganha espaço de ação. Então, eu vejo que o trabalho que eu tenho feito é bastante sobre isso, abrir essa fresta para deixar que essa luz entre e algo aconteça. Deixa a luz entrar, né? Deixa a luz entrar. É uma missão e tanto, né? Porque é uma missão que é o que eu falo sempre, que o seu trabalho, ele melhora as pessoas. Eu acho lindo isso. Só que é uma missão, Sol. Uma missão. Engraçado você falar isso. Eu não sei se melhora as pessoas. Melhora, imagina. Eu acho que conecta elas. Se você ajuda as pessoas a se conectarem e entenderem esse canal, não tem como a pessoa não melhorar. Mas isso está escrito, né? Quando a gente fala de astrologia, por exemplo, isso está escrito no céu, o momento que você nasceu, ou a energia que você pode ter dos planetas. A gente é tão fechado para a magia do mundo. Sim. E o mundo está nos sustentando o tempo inteiro e não pede nada de nós. Talvez por não pedir a gente fique tão acomodado, né? Eu acho. Mas se a gente começa a se conectar com essa força, é inevitável essa vontade. Sim. É inevitável a vontade do despertar, do acordar, do, né, como você disse, melhorar. É inevitável. Então, eu me sinto, assim, muito honrada em estar podendo fazer isso, porque quando eu faço isso, eu me melhoro. Né? E o que eu quero para minha vida? Ser quem eu sou. É o que eu quero para você, é o que eu quero para meus amigos, para as pessoas que chegam até mim, né? Que a gente pare de se enganar. E que a gente crie artifícios, que a gente tenha ferramentas para dissolver os nossos enganos. Mentais, espirituais e emocionais. Né? Para que a gente seja mais feliz mesmo, gente. Né? Mais liberto, né? Que a gente crie realidades mais mágicas, realidades mais bonitas, né? Que é a questão da palavra, o abracadabra. Eu crio enquanto eu falo. A mágica da vida, né? Se conectar com a mágica, senão fica muito chato. Senão esse sonho fica um pesadelo. Fica muito sofrido, né? Só. E é difícil, né? Muita batalha só, né? E às vezes a gente olha, às vezes eu olho pra minha vida e falo, nossa, Marisol, você entrou aqui agora na zona de guerra, vamos sair? Peço licença, agradeço muito e falo, agora eu me conecto com a força que vocês têm. Mas esses enganos entregamos pra Deus. Uau. Pra gente conseguir, né, amiga, andar. Uau! Nossa! A gente pode fazer isso, né? Você, quem tá escutando a gente, pode fazer isso o tempo inteiro. Claro. Isso aqui é meu ou é do outro? E algo perfeito que a gente pode falar, só para a pessoa ter, quem tá aqui, ter uma ferramenta prática de como colocar isso em prática no dia a dia, é assim. Imagina que você tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher se você vai ou não na festa. Você tem que escolher se você vai ficar ou não com carinha. Você tem que escolher, né? E daí, você vai fechar os olhos. E você vai lembrar do dia mais lindo da sua vida. Faz isso agora, amiga. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Já veio. Tá. E sente o corpo como ele fica. Quando você pensa no dia mais lindo da sua vida. Mas aí, minha filha, esse negócio é muito bom. Ótimo, perfeito. Principalmente sente o peito, assim, o coração. E agora você vai pensar num dia que não foi legal. Não. Ótimo. E agora você vai pensar no que você vai comer no almoço. Você tem duas opções, uma feijoada ou uma salada. Você vai pensar na feijoada? Não, pensei na salada. Ok. E sente se tá mais próximo do que era bom ou do que não era bom. Tá mais próximo do que era bom. E se você pensar na feijoada? Tá mais próximo do que era ruim. Isso. Ótimo. E você pode pensar isso como uma decisão. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero fazer. Você pensa no projeto e você fala, quando eu penso nele, tá mais perto daquilo que era bom ou do que não era bom? Isso é muito poderoso. Sim, porque você acessa a sua intuição. Isso, você acessa a verdade do corpo. E o corpo, ele não usa a mente. Então, não tem como a gente se enganar.
O corpo está o tempo inteiro conectado com o espírito, tanto que o coração está batendo, o intestino está funcionando, o rim está lá agindo, né? A gente sente sede quando precisa de água, fome. Quer dizer, ele está conectado com aquilo que é essencial. Ai, eu acho o corpo uma coisa tão fantástica. Então, esse exercício é para você decidir. E sempre, se a gente decidir por aquilo que é mais expansivo, por aquilo que te lembra a sua alegria, a sua boa memória, você vai acertar. Então, é um bom exercício para a gente ter na vida, né? E começar, de uma maneira prática, a viver aquilo que é o que o nosso espírito deseja. Isso é o estado de flow? Eu acredito que o estado de flow é quando a gente vive isso e permite, então, que a energia compatível a isso se manifeste na nossa vida. A gente cria intimidade com a abundância, com a prosperidade, daí a gente já não aceita mais o outro. O outro estado se torna um pouco assim, demodê. E as pessoas precisam ter paciência no autoconhecimento, na evolução espiritual. A gente precisa de tempo. É um processo, né? É um processo. É só não desistir e ter uma vontade incorruptível de chegar no seu verdadeiro lugar que você vai conseguir. Que lindo. Ai, Sol, não sei nem como te agradecer. Foi tão lindo conversar com você, como sempre. Muito obrigada, É amiga. honra. Eu amei. Uma honra estar pra aqui mim. com vocês nesse podcast maravilhoso. E eu queria deixar um convite para as pessoas, posso? Claro. Então, é um se prazer. você tem vontade de se desenvolver, de entrar em contato com quem de fato você é e assim resgatar a sua força interior, o seu centro, o seu poder, eu tenho uma comunidade de autoconhecimento, de alquimia, astrologia alquímica, que se chama o Jardim dos Milagres. Que eu ia até falar aqui, mas a gente falou tanta coisa incrível que eu não consegui nem... Eu tenho um monte de coisa que eu ia falar que Mas foi não maravilhoso. deu tempo. Mas o Jardim dos Milagres é Sim, a gente se encontra toda quarta-feira, então tem encontros que ficam gravados. Eu não chamo de aula porque são realmente encontros para que a gente eleve a nossa frequência e se sinta mais confortável em ser quem somos de uma maneira próspera e produtiva no mundo. Então, essa comunidade está disponível para você, eu te espero. Se você quiser acessar meu Instagram, Marisol Ribeiro, lá tem todas as informações. Obrigada. E acessem, porque, nossa, esse jardim faz milagres mesmo. Amiga. É tão lindo. Obrigada, amiga. Muita gratidão, viu? Muito amor, sucesso.